De copeiro a governador de Jerusalém. O livro de Neemias conta a história de um líder judaico que regressara a Jerusalém. Neemias não se contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, mas desejava também que seu povo fosse edificado espiritualmente. Ficou curioso? Embarque com o canal Prosperidade Motivacional nessa fantástica história bíblica. O que nos ensina a história de Neemias? O livro de Neemias registra um período importante na história judaica, que incluiu a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham voltado da longa escravidão na Babilônia. Neemias foi copeiro do rei persa Artaxerxes I e posteriormente o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. A história de Neemias está registrada no livro que traz seu nome. Esse livro do Antigo Testamento é a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Neemias. Porém, ele nos fornece detalhes importantes para podermos compreender a atuação desse homem, levantado por Deus, para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do medo persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. O nome Neemias significa "O Senhor consolou". O fato de o texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou filhos de Neemias, muitos intérpretes sugerem que ele possa ter sido um eunuco, porém não há nada conclusivo sobre isso. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. Neemias reconstrói os muros da cidade. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Ele foi nomeado como governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Então, inicialmente, foi estabelecido um prazo para que ele cumprisse a tarefa e retornasse ao palácio. Neemias foi um habilidoso líder e administrador. Apesar de toda a oposição que, durante um tempo, conseguiu atrapalhar as obras de reconstrução, Neemias se mostrou um grande líder que, com muita habilidade, conseguiu prover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído. Neemias soube interpretar muito bem as ameaças externas, foi prudente para não cair em ciladas e soube gerir os problemas internos. Após 52 dias entre agosto e setembro, isso se dá 400 anos antes de Cristo, a obra de reconstrução dos muros foi concluída. Com base na história de Neemias, percebemos que ele era uma pessoa de ação, e impulsionado por sua fé, ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse, antes, se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Quando estudamos sobre quem foi Neemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada. A história de Neemias, registrada no livro de Neemias no Antigo Testamento da Bíblia, oferece várias lições e princípios que ainda são relevantes hoje. Aqui estão algumas das lições que podem ser extraídas da história desse personagem emblemático, movido pela fé e determinação, em um só objetivo para mostrar que não estamos sozinhos, pois temos um Deus verdadeiro ao nosso lado. Primeiro, liderança inspiradora. Neemias é um exemplo de liderança inspiradora. Ele era um copeiro do rei Artaxerxes, mas quando soube da condição deplorável de Jerusalém, sentiu um chamado para liderar a reconstrução. Sua paixão e dedicação inspiraram outros a se unirem a ele na missão. Segundo, planejamento estratégico.
Neemias não agiu impulsivamente. Antes de começar a reconstrução, ele fez um plano detalhado, avaliou a situação e formulou estratégias eficazes. Isso destaca a importância do planejamento cuidadoso ao enfrentar desafios. Persistência diante de oposição. Durante o processo de reconstrução, Neemias enfrentou oposição significativa. No entanto, ele persistiu e manteve seu foco na visão. Isso destaca a importância da resiliência e determinação ao enfrentar obstáculos. Quarto, envolvimento comunitário. Neemias envolveu a comunidade no processo de reconstrução. Cada pessoa tinha uma parte a desempenhar. Isso ressalta a importância do trabalho em equipe e da participação de todos para alcançar objetivos comuns. Dependência de Deus. Neemias foi um homem de oração. Ele buscou a orientação e a força de Deus em todos os momentos cruciais. A história enfatiza a importância da fé e da dependência de Deus, mesmo ao enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Sexto, justiça social. Neemias demonstrou uma preocupação profunda pela justiça social. Ele confrontou a exploração econômica interna e buscou restaurar a equidade entre o povo. Essa ênfase na justiça social destaca a importância de buscar não apenas o sucesso pessoal, mas também o bem-estar da comunidade na totalidade. Essas lições da história de Neemias oferecem orientações valiosas para a liderança, superação de desafios e construção de comunidades resilientes e justas. Independentemente das crenças religiosas, esses princípios têm aplicação universal e podem inspirar pessoas em diferentes contextos. Espero que tenha gostado do vídeo, a fantástica história bíblica de Neemias, um personagem pouco conhecido, mas com grandes feitos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Prosperidade Motivacional. Esse canal é uma produção independente. Deixaremos o código QR para contribuições.